Good night, good evening, everyone. How are you tonight? How is everyone doing? I hope you had a great day. I hope it's warm like it's here where you are. Here is very, very warm. It's like a summer day today. And let me know if you guys are here, if you can listen well, if there is no problem with the sound. Okay? And welcome, everyone. It's great to have you here tonight. And as always, we are going to talk today and see a few things about our professional English, right? Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Welcome, everyone. Como eu disse, eu dei boas-vindas em inglês, né? Espero que estejam todos bem. Hoje, terça-feira. Aqui está fazendo muito calor, não sei onde vocês estão, mas aqui no sul está fazendo muito calor. É um dia de verão hoje. Today is a summer day. Very, very warm. And here we are working very hard. Então, hoje, aqui a gente está trabalhando muito. Tem novidades aí chegando, se preparem, vocês vão gostar. Além das nossas aulas, que vão ser terças e quintas, continuando as nossas aulas, né, gratuitas. As de terça são de pronúncias, né? Todas às 9h30 da noite. E as de quintas a gente vai ver mais as outras expressões, também pronúncia, mas não vai ter tanta interação de vocês. Mas além dessas aulas, tem novidades chegando. E dia 3 de novembro, coloquem aí na agenda de vocês, é uma aula muito especial. Não vai ser às 9h30 da noite, vai ser às 8h da noite, dia 3 de novembro. Muito, muito especial. Então, convido todos vocês a participarem e também convidar os amiguinhos para se inscrever no nosso grupo do Telegram, para nós chegarmos e saber de todas as novidades. E nessa aula eu vou mostrar alguns passos e como a gente chega na fluência, principalmente do inglês profissional, inglês corporativo, para a gente alavancar a nossa carreira nesse mundo corporativo, né? Certo, pessoal? And how is everyone? Todo mundo consegue escutar? Good evening, Alex. How are you? Good to see you here tonight. Alguém sabe que time eu sou com azul? What's my soccer team? Guess what? If I'm blue and I'm from South, what do you think it is? Se é azul e é do Sul, que time vocês acham que é? Vou dar uma pista, né? Então, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar aí. Às vezes demora um pouquinho, ok? Com relação aos comentários, e daí se eu não conseguir responder hoje, eu respondo durante a semana, ou no Telegram, mas eu vou responder. Então, às vezes, se eu não der tempo de eu conseguir responder aqui, ou às vezes não aparece para mim em tempo, certo? Mas aí eu vou responder logo em seguida. Alright, everyone, so let's start? Let's start our night tonight. Então, hoje, o que nós vamos ver, né? Nós vamos ver uma coisa que a gente já está vendo algumas aulas de quintas-feiras, e hoje a gente vai quase que encerrar, mas vai ter mais coisas a caminho também. Então, a gente vai ver os pronomes. E hoje, a gente vai ver um que às vezes a gente se confunde quando eu uso, quando eu não uso, né? Que é o indefinite pronouns, né? Então, são os indefinidos, né? Quando eu utilizo eles. Então, a gente vai olhar, vai ver alguns exemplos, vai praticar. E na semana que vem a gente vai ver esses pronomes mais em palavras, quando eu, ok? Então é uma aula mais assim gramatical, que eu não gosto muito, porque eu gosto de ver no contexto, e a gente vai ver frases e textos, porque daí tu consegue entender melhor, né? Então, porque eu digo, não é gramática que tu aprende primeiro, e esse é o nosso foco, é falar. Mas algumas vezes é bom tu entender, até porque a gente já tem conhecimento um pouquinho maior de inglês, para entender mais ou menos quando eu uso um, quando eu uso o outro, para vocês não ficarem tão confusos quando vocês enxergam. Correto? E como a Elaine também estava aqui, ela tinha algumas dificuldades com os pronomes, então a gente fez algumas aulas com relação a isso.
certo? E no final a gente vai treinar um pouquinho de novo o nosso TH, nosso TH, right? Then just a second here, 1 second, I'm gonna share my screen. Everybody can see it? Yes? Então, pessoal, aqui eu tenho indefinite pronouns, né? Pronomes indefinidos. O que eles são? Então, eles são formados geralmente por duas palavras, certo? E as palavras separadas, elas têm outro significado que depois a gente vai ver. São chamados assim porque não está definido de quem estamos falando. Então, eu posso estar falando de alguma coisa, de alguém, de algum lugar, mas não está definido exatamente o que é ou quem é, certo? E também são usados tanto em afirmação, negação ou interrogação. O que quer dizer isso? Então, em frases afirmativas, em frases negativas, quando eu estou negando, né? Ou em frases interrogativas, quando eu estou fazendo uma pergunta. Correto? Então, vamos lá. Eu tentei resumir, fazer em quadros para a gente entender um pouquinho melhor. E daí a gente vai ter exemplos também dentro disso. É bem mais extenso, a gente poderia falar aqui várias, tipo umas 2, 3 horas indo, mas eu tentei resumir da melhor forma para vocês entenderem, assim, simplificar, né? Tentar fazer tipo que fosse mais fácil e simplificar num primeiro momento para vocês entenderem. Correto? E daí, qualquer dúvida aí, levantem a mão, dá um grito. Certo? Okay, let's start. Everybody ready there? Yes? Então, né? Daí a gente tem indefinite pronouns, né? Eu tenho os que se relacionam a people, a places and things. Things, lembra? Eu não sei se o Everton tá aí, mas tem things, que foi uma das coisas que nós aprendemos e falamos na terça-feira, né? Things, né? Things. Olha meu TH. Olha minha língua, está entre os dentes. Things, né? Então, o que é? São pessoas, são lugares e são coisas, correto? Então, quais são os pronomes que eu utilizo com pessoas, né? Daí, com pessoas, são os que começam com some. Someone and somebody, that means alguém. Anyone, anybody, que means alguém ou algum, certo? No one, nobody, né? Ninguém. São as duas formas de dizer ninguém. Daí tem everyone and everybody. E aqui não é a palavra, tá, gente? É só para dizer o que começa, porque cada palavra dessa aqui individual também tem um outro significado, né? Então, aqui só para vocês saberem, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody. Começa com every, com no, com any, com some. E esses são relacionados a pessoas, quando eu estou referindo a uma pessoa, mas que eu não identifico essa pessoa. Eu não consigo dizer, é a Márcia, é a Raquel, é o Alex, né? Eu não consigo identificá-la, certo? Eu tenho um que são de places, que a gente não vai ver hoje, eu só vou falar aqui, mas a gente provavelmente não vai ter tempo de explicar, então vou ver na próxima aula, ou na aula seguinte, ou eu faço um vídeo explicando esses, e coloco lá para vocês, certo? No Telegram e no YouTube. Então, places. Somewhere, o que é somewhere? É alguma parte, algum lugar, né? Anywhere, é em alguma parte ou em algum lugar também, certo? Nowhere é em lugar nenhum, né? Nenhum lugar, em lugar nenhum. And everywhere é em todo lugar, certo? Em todo lugar. Hi, Elaine. Yes, I see that Elaine put a question here. Yes, I put a Telegram for us, for you guys. It's gonna be there. And also, I'm gonna put this class in our group, closed group, and Secretarias Fluentes, okay? Then you can see. It's a complement. It's like it's gonna complement the one you already have there. Então, vai ser uma complementação do que vocês já tinham lá, certo? Mas eu faço e boto lá, tanto no Telegram quanto no grupo fechado dos Secretárias Fluentes. Então, e daí eu tenho de places, né? Que é somewhere, anywhere, nowhere, everywhere.
Eu tenho things. Eu não sei se o Everton está aí, mas eu tenho things, né? Ah, o Everton tá ali no Facebook da esposa, que às vezes eu não consigo ver os comentários em tempo, gente, mas vocês gritam aí, se eu não conseguir ver agora, depois eu respondo. Ah, então dá um... Say hello to her too, Everton, and ask her to come in and start learning with us. Então diz para ela também começar a sentar aí contigo e aprender um pouquinho de inglês. Ah, certo? Ups, deixa eu perdi aqui onde eu estava. Só um pouquinho, pessoal. Todo mundo está conseguindo ver aí? Aqui, voltou. Então, eu tenho things, né? Então, o que são things? Something, alguma coisa ou algo. Daí eu tenho anything, que é algo ou alguma coisa também. Eu tenho nothing. There is nothing I can do, né? Nothing, é nada. Então, não tem nada que eu possa fazer. There is nothing I can do. And everything. Everything é tudo. Então, é tudo. Everything is fine. Certo? Então, something, anything, nothing, everything. E vocês viram aqui, esse aqui é bom para a gente treinar o nosso TH, né? Então, things, que são coisas, né? Então, something, anything, nothing, everything. Olha a minha língua. Entre os dentes, certo, gente? Então, esses são, a gente não vai ver esse que eu vou passar depois para vocês, mas é só para vocês saberem. Então, aqui nós vamos ter, ver quando eu uso para pessoas, lugares, né, e coisas, certo? E às vezes é muito confuso as pessoas quando eu uso um, quando eu uso o outro. E aqui eu fiz uma outra coisa para a gente tentar decifrar isso de uma melhor forma, né? E quando usar cada um, em que situações, né? Daí assim, ó, eu tentei aqui fazer para vocês, deixa eu pegar uma água aqui, trazer aqui para vocês a forma que fique mais claro, certo? Então, quando é afirmativo, né? Então, eu vou usar o someone, que é alguém, o somebody, que é alguém, o something, que é alguma coisa ou algo, em formas afirmativas, ok? Em frases afirmativas. Então, someone was talking about your sister. Someone was talking about your sister. Então, alguém, né? Alguém estava falando sobre a sua irmã, né? Eu posso botar aqui também. Someone is saying, or someone said she was sick, né? Someone said she was sick. Então, alguém disse que ela estava doente, né? Someone. Então, é alguém, na forma afirmativa. Eu tenho somebody. Somebody was talking about yesterday, certo? Somebody was talking about yesterday. E aqui também poderia ser someone was talking about yesterday. Poderia ser as duas formas, certo, pessoal? Tudo certo até aí? Daí eu tenho, na forma afirmativa também, eu tenho a que termina com thing, né? Que é something, que é alguma coisa. Aqui são pessoas e aqui são coisas, certo? Então, que termina com thing, something, alguma coisa. Então, something happened yesterday. Alguma coisa aconteceu ontem. She told me something, né? He said something about his job. Então, ele disse alguma coisa sobre o trabalho dele. Então, something happened. Alguma coisa aconteceu ontem, né? Ou algo aconteceu ontem. She told me something. Ela falou algo. Depois, she told me something that is a secret. Né? Eu poderia colocar aqui. That is a secret.
Aqui todo mundo entendeu? Só para então aqui é was. O que é o was? Voltando aqui, someone was talking about your sister. Então deixa eu só desmembrar essa frase. Então someone é alguém. Was talking. Was é o passado do verbo to be, né? Passado para quando eu uso he, she, it, correto? Então was talking seria e talk é conversar. Então estava falando, estava conversando, né? Sobre, about, your. Your é um outro pronome, né? Que é demonstrativo. Your sister. O que é sister? É irmã, né? Sister. Então, your são alguém estava falando da sua irmã. Aqui somebody, né? Somebody was talking about you yesterday. Então, alguém está falando sobre você ontem, né? Aqui, something happened yesterday. Então, alguma coisa aconteceu ontem. She told me. O que é told? O que é o verbo told? O verbo told é o passado. Told é o passado do tell, né? Tell. Que é falar, né? Contar. Então, she told me something that is a secret. Ela me falou alguma coisa que é um segredo, né? Ups, desculpa aqui, pessoal. He said something about his job. O que é said? Né? Said é dizer, ele disse alguma coisa sobre o trabalho dele. His job, né? Então, é do trabalho his job. Então, é possessivo, é dele, his, né? Tudo bem até aí? Então, he said something about his job. Então, ele disse alguma coisa sobre o trabalho dele. Daí o que eu tenho, né? Também, would you like something to eat? Eu estou fazendo uma pergunta, mas é uma afirmação. Então, would you like something to eat? Né? Ou você gostaria de alguma coisa para comer? Certo, gente? Would you like something to drink? Também poderia ser. Daí eu tenho aqui, e essa que está em verde, depois eu vou explicar. Eu tenho quando eu uso na forma negativa, né? Que quer dizer ninguém, nada, nobody, ninguém. Então, no one is here today, or nobody is here today, né? Tanto faz eu usar um ou outro. Nobody, no one show up to the class, né? Então, ninguém está aqui hoje. And here, aqui, here é de estar aqui, não here de escutar, certo? O que é show up? É um phrasal verb, né? Um phrasal verb. Show up, apareceu, não apareceu aqui, né? No one show up to the class. Ninguém apareceu para a aula. Show up, aparecer. Então, são phrasal verbs. E a gente vai começar a ter mais aulas também de phrasal verbs e termos profissionais, quando eu uso frases que são mais utilizadas, que a gente utiliza no dia a dia. Certo? E daí aqui eu tenho algo que é no negativo, né? Que significa negativo, mas eu falo de uma forma que é numa frase positiva, de certa forma. Então, I have nothing to say at the meeting. I have nothing. Né? I have nothing to say at the meeting. Então, eu não tive nada para falar, eu não tinha nada para falar na reunião. Meeting é reunião. Certo, gente? There is nothing more important than our peace of mind. Então, não tem nada mais importante que a nossa paz, nossa mente estar em paz, né? Nós estarmos em paz, certo? Então, there is nothing more important than our peace of mind. There is nothing more important than our family. There is nothing more important than our health, our saúde, nossa saúde, né? There is nothing more important than my kids, than que meus filhos. Então, tem várias coisas que eu pensei, mas aqui eu tô falando there is nothing, que quer dizer nada, né? I have nothing. Eu não tenho nada para dizer na reunião, né? Não tive nada para falar na reunião. Então, there is nothing more important than our peace of mind, né? E aqui eu só vou descer aqui para baixo para vocês verem. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença.
Mas aí aqui eu queria ver, porque esse aqui eu estou falando na negação, mas eu estou falando sem colocar o verbo no negativo. Vocês perceberam? Porque isso aqui já significa nothing, né? Significa a negação, porque é nada. Todos eles significam uma negação, correto? Aqui, se vocês forem ver, tá? Eu uso tanto na interrogação quanto na negação, mas eu uso o verbo no negativo. Que quer dizer quase que a mesma coisa. Então, I don't have anything to say about the meeting. I had nothing to say in the meeting, né? At the meeting. Então, é quase a mesma frase. Eu estou falando a mesma coisa, mas por que eu usei nothing? Porque eu não estou colocando o verbo negativo, é numa afirmação. Então, I have nothing to say, né? Ou I had nothing to say at the meeting. Ou I have nothing to say at the meeting, né? And I don't have anything to say about the meeting, né? I don't have anything to say about the meeting. Então, não tem nada para falar sobre a reunião. Mas aqui eu vou usar o anything, porque eu estou usando o verbo na negação. Negativo, ok, gente? E daí eu botei, there isn't anything more important than our peace of mind. É a mesma frase, significa a mesma coisa, mas por que eu usei um e por que eu usei o outro? Porque aqui é uma frase que está sendo afirmativa, mas com sentido negativo, porque eu estou usando nothing, que é nada, certo? Aqui eu estou usando anything, que é alguma coisa, que é nada, qualquer coisa, mas eu vou usar ele numa forma negativa, numa interrogação. Então, I don't have anything to say about the meeting, and there isn't anything more important than our peace of mind. Então, não tem nada mais importante que a nossa paz de espírito, né? A nossa mente estar em paz, nós estarmos em paz. E aqui também, anything, que é nada, there are, there isn't, né? Aqui todo mundo sabe que é is not, do not, certo? Que é o verbo no negativo. There isn't anything more important than our peace of mind, certo? E aqui eu estou usando uma comparação, né? Então, more and than, que a gente vai ver também nas próximas aulas, como eu utilizo, né? Porque alguns adjetivos eu uso more, outros não, né? Eu só coloco um ER, um EST no final, que a gente vai ver também. Isso é uma coisa que eu não dei, que eu não fiz nenhuma aula ainda, todo esse tempo. Estou fazendo, eu não fiz. Então, vai ser bem interessante para vocês verem quando eu uso um e quando eu uso o outro. Ficou claro essas duas aqui? Eu até coloquei em outra cor para vocês entenderem bem. E gritem aí se tiverem alguma dúvida, ok? Daí aqui eu tenho na negativa e na interrogação, né? Quando eu tô falando de anyone, o que é anyone? Alguém, é ninguém, anybody, alguém, é ninguém. Então, does anyone or anybody want to go out tomorrow? Então, alguém quer sair comigo, né? Amanhã à noite? Amanhã, go out. O que é go out? É outro phrasal verb. Go, o que é go? É ir. Out é sair para fora. Então, go out, sair, tá? Oh, I didn't see anyone from our family yesterday. Eu não vi ninguém da nossa família ontem. I didn't see anyone from our family yesterday. Now, does anybody know how to place an order online? Então, alguém sabe, né? Como fazer um pedido online, certo? E aqui, por que eu coloquei o does aqui, né? Porque isso aqui é no singular, né? E aqui também é no singular. Então, vai ser sempre o does quando eu estiver fazendo uma pergunta com o verbo logo em seguida. E o que é know mesmo? É conhecer, é saber, né? I don't know anything, né? Eu posso dizer assim, ó. Daí vai vir para o outro anything que está ali, né? Vou dizer assim, ó, I don't know anything.
anything, né? Daí seria aqui, correto? Ou eu poderia dizer, I know nothing, né? I know nothing. Que seria a mesma coisa, I know nothing or I don't know anything. Certo, pessoal? I don't know anything about my the new guy. I don't know anything about the new guy. Não sei nada sobre o cara novo, né? I don't know, or I do, or I know nothing about the new guy. Certo, pessoal? Tudo certo até aí? Aí aqui saiu aqui para baixo, deixa eu ver se eu consigo, porque eu escrevi algumas coisinhas, aí ficou aqui para cima. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, só para a gente não pular lá para baixo. Só um pouquinho. Não funcionou. Aqui, acabei, acho que não veio para cá. Mas eu vou escrever algumas frases aqui para a gente saber. Tá? Eu acabei não colocando, mas a gente escreve. Aqui, só um pouquinho. Então, eu posso dizer, everyone is here, né? Todos estão aqui. Or everybody is here, certo? Ou pode ser, is, se fosse uma pergunta, né? Is everybody here? Everyone here? Pode ser, no. No. Eu posso dizer, Michael and Richard are not here yet, né? Is everyone here? No, Michael and Richard are not here yet. Então, eu posso dizer, não, o fulaninho e o ciclaninho não chegaram aqui ainda, certo? Então, everybody, everyone, é todo mundo, significa todo mundo. Eu posso botar aqui, everything is going to be all right, certo? Everything is going to be all right. Então, tudo vai estar bem. Né? Everything is going to be all right. All right. O que é all right? Tudo certo, tudo bem. Right, para tua, right quer dizer direita, né? E right também quer dizer certo. Ou eu posso perguntar, do you know if she is all right? Né? Aí fala, we know if everything is all right. Né? Ou eu posso colocar my boss took everything away. Took everything away. Então, meu chefe tirou tudo, né? Took away, tirar, né? Tipo, levar, took everything away, né? Certo, pessoal? Então, everyone is here, is everyone here? Então, aqui a gente vai conseguir ver na afirmativa, na interrogativa, quando eu uso um, quando eu uso o outro. Esse eu acho bem legal, porque aqui no nothing and anything, é bem interessante, né? Porque eu tenho aqui uma frase afirmativa, mas eu estou fazendo uma negação. E eu não tenho verbo no negativo, porque a palavra em si é negação. Então, I have nothing to say at the meeting. Então, não tem nada para falar na reunião, né? E aqui, quando eu uso o anything, também significa nada, né? Ou qualquer coisa. I don't have anything to say about the meeting. Eu uso ele na negação, certo?
Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Yes, no? Então, daí esses são os pronomes e eu vou colocar lá o que a gente vai ver hoje, daí eu vou ver os outros semana que vem. A gente vai, nós vamos ver, daí como eu uso essas palavras, por exemplo, como eu disse ali em cima, se eu separar essas palavras, né, no one, tipo nobody, no é uma palavra, body é outra, né? No é uma palavra, thing é outra. E vocês viram, o no tá na frente, tá uma negação. No, 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 né? De não. Então, aqui, se eu separar também some and thing, né? São separados. Daí aqui, né? Somebody was talking about you. Então, também é outro. Some é uma palavra, body é outra. E a gente vai ver essas diferentes quando eu uso um e quando eu uso o outro separado, ok, pessoal? Isso, eu não posso, na negativa, eu não posso usar o don't, porque seria redundante. Isso mesmo, Elaine. Então, aqui eu não poderia usar, se é isso que eu acho que tu te refere, né? Aqui eu não poderia usar o don't, por exemplo, I don't have nothing to say, né? I don't have nothing to say at the beginning. I have nothing, né? Porque já é uma negação, certo? E daí vão ter outras coisas que eu vou tentar colocar. Eu vou deixar assim, eu vou colocar nessa forma para ser mais simplificado para vocês. E daí a gente vai indo, cada aula a gente vai vendo um pouquinho mais, porque ele é bem maçante, assim, são várias regrinhas, sabe? E coisas assim, que como eu disse, eu não gosto, eu gosto da gente escutar mais, eu gosto da gente realmente treinar o ouvido, escutar e falar. Escutar e falar para a gente treinar. Em vez de ficar grudado na gramática. Como eu disse, uma criança, geralmente, ela escuta e depois ela fala, e depois ele escreve e vai aprender todas essas coisas de gramática, né? Então, é muito importante, mas importante mesmo, gente. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Só um pouquinho. Então, é muito importante, importante mesmo, que vocês treinem o ouvido, sabe? Peguem a prática, coloquem na rotina de vocês, de aumentarem o vocabulário de vocês, sabe? Pegam 4, 5, se conseguir fazer 10 palavras por dia, melhor ainda. Escutarem muitas coisas em inglês, documentários, filmes, o que vocês gostam de fazer. Tem um ditado, né? Tem uma historinha que é bem interessante, assim, tipo, uma família toda entrou, né, para um grupo de pessoas entraram para um curso. E daí tem os que sempre very good, Elaine, that's very good, very good. Então, sabe, daí entraram todos juntos, uns daí entraram porque foram com a manada, né, porque estava todo mundo entrando, eu entrei também, daí outros entraram para fazer companhia, né, só para aprender, e tinha aqueles que eram caxias, né, que faziam tudo direitinho e tudo certinho. E tem aqueles outros que faziam tudo, mas além disso, eles escutavam todas as coisas. Por exemplo, se eu gosto de fazer crochê, eu vou lá e escuto tudo como eu faço crochê em inglês, né? Se eu gosto de seriados, eu vou lá e faço em inglês. Se eu gosto de tocar música, né? Vou lá e escuto em inglês. Se eu gosto de escrever, vou lá e escuto. Sabe, tudo que aquela pessoa gostava de fazer, ela foi lá, em vez de ver em português, ela começou a ver tudo isso, aquilo que ela gostava de fazer, né? Em inglês. E essas pessoas, mesmo aquelas que estavam fazendo todos os exercícios, né? E tudo, não se saíram tão bem quanto aquelas que estavam. Quanto aquelas que estavam, além de fazer tudo aquilo, estavam fazendo e assistindo coisas em inglês que eram de seu interesse. Então, vamos achar as coisas que a gente gosta de fazer. Se é futebol que nós gostamos de assistir, vamos tentar ver, ver aquilo que eu gosto de fazer na língua, porque quanto mais vocês imergirem, quanto mais vocês escutarem, melhor é. Claro que a gente precisa saber as regrinhas, depois que a gente já tem conhecimento, mas é essencial que vocês treinem muito o ouvido, certo, pessoal?
Oh, good. And you're able to understand, Elaine? Could you understand? Tweet light. Very good. Very nice. Have you guys seen the one I said this weekend? Like the intern? The intern is a perfect example to us, né? Why? Because it's like there is no age to learn anything. Like, então, para quem não assistiu o filme Very good, Elaine. Para quem não assistiu o filme, o Estagiário, que eu indiquei, é muito legal e tem uma história muito bacana, assim, sabe? E inspiradora, porque nos leva a ter essa imagem que não existe idade para a gente aprender alguma coisa e se reinventar e aprender, e nunca é tarde. Tá tudo aqui na nossa mente, né? A nossa mente é muito poderosa. Então, se eu coloco, eu consigo. E se eu conseguir, vocês conseguem, tá, gente? Isso eu garanto. Certo? Então, é bem, bem legal. É isso que a Elaine disse. Vamos começar a assistir com subtitles, depois sem. Mas subtitles, se colocarem, coloquem em inglês para vocês escutarem e verem o que está sendo escrito. Daí vocês podem anotar os vocabulários que vocês também não entendem. Certo? Então, é isso aí. Muito, muito bem. Agora, a gente vai treinar um pouquinho do nosso TH, porque é o nosso, como é que se diz? Calcanhar de Aquiles, né? Então, vamos lá, gente. Eu só botei alguns exemplos que a gente já tinha visto, eu nem trouxe outros. Ai, eu não compartilhei minha tela, desculpa. Aqui está. Então, é aqui, ó. There is something in the toothbrush, né? E aqui eu coloquei, vocês viram que tem 3 THs aqui? There is. O que é there is? Alguém sabe? There, se for separado, there, né? É lá. Aqui é there is, então existe, né? E se fosse there are, seria existem, é no plural, certo? É isso aí, é o nosso vilão, é o villain, né? É o nosso calcanhar de Aquiles aqui, gente. Então, there is something in the toothbrush. O que é toothbrush? Alguém sabe? Isso mesmo, Everton. O que é toothbrush? É escova de dente, né? Então, tem toothpaste, né? O que é toothpaste? Pasta de dente, né? Isso mesmo, eu tenho teeth. O que é teeth? E o que é tooth? Alguém sabe? Então, teeth é o plural de tooth, certo? Então, teeth é dentes. Tooth é um dente, certo? Então, there is something in the toothbrush. Então, there is, fosse, né? Something in the toothbrush. Então, olha a minha língua. There is something. Thing, o teu thing aí, Everton. O teu que nós comentamos na terça-feira, né? Então, there is something in the toothbrush, né? There is something in the também, eu tinha até esquecido, é tão comum para mim que eu até esqueço que é com TH, tá, gente? There is something in the toothbrush. Vamos todo mundo repetir essa frase juntos? E quem estiver do lado, convida e fala também, porque daí não tem que dizer que vai ficar rindo um do outro, né? Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. There is something in the toothbrush. Certo? There is something in the toothbrush. Então, toothbrush é escova de dente. Toothpaste é pasta de dente. Teeth são dentes, né? Tooth é um dente. Certo? Tudo tranquilo até aí? Muito difícil?
Então, she goes to the park to think, né? Eu estava tentando colocar com um que nós tínhamos aprendido hoje, deve haver alguns que eu estava correndo aqui, não consegui pegar mais ou fazer mais exemplos para nós. Mas she goes to the park to think, né? She goes to the park to think. Think. Então, think, lembra, Everton? Então, tenho think, né? Eu tenho think, certo? São duas coisas diferentes. Think é uma coisa. Ai, desculpa. É uma coisa, né? And think é pensar. I think you're great. Eu acho que você é ótimo, né? Então, think and think, né? Think and think. Conseguem ver a diferença? Então, think and think. Então, she goes to the park to think. Certo? Para pensar. Daí aqui, ó. There is nothing in his room. There is nothing in his room. Então, eu estou dizendo, aqui eu disse que tinha alguma coisa. Aqui eu estou dizendo que não tem nada, né? E como é que eu poderia dizer isso com anything? There isn't anything in his room. Poderia ser também. There is no, né? There isn't. Pode botar assim. Anything in his room. Certo, pessoal? Então, there is nothing in his room. There isn't anything in his room. Que significa a mesma coisa. Certo? Daqui, I like to eat healthy foods. Então, I like to eat healthy. O que é healthy? É comida saudável. Healthy. Olha a minha língua, tá? Healthy foods. Então, I like to eat healthy foods. Então, aqui eu tenho anything, eu tenho nothing. Aqui essas que são bem teeth and tooth, né? And toothpaste and toothbrush, que a gente usa bastante. Certo, pessoal? Então, daí eu tenho, só pra gente lembrar, daí eu tenho thanks, né? Thanks and thank. São duas coisas diferentes, né? Thanks and thank. Que dependendo de como eu falo, é uma coisa ou outra, né? Então, there's something in the toothbrush, toothpaste, teeth, tooth. She goes to the park to think. There is nothing in his room. There isn't anything in his room. I like to eat healthy foods. Então, aqui todo mundo sabe, não tem, né? Aqui não tem nada, no quarto dele aqui também não tem nada, certo? Deixa eu tirar daqui. Então, como é que foi? É difícil? Foi muito complicado? Depois que a gente pega e começa a ler e começa a escutar, fica tudo bem mais simples, tá, pessoal? E a gente não precisa saber essas regrinhas, assim, vai ser automático. Como eu disse, eles vão entender, vocês falarem, eles entendem, e eles cometem erros que nem nós, né? A gente aqui também comete erros em português, assim como eles. Então, é comum. E daí tem a parte coloquial, que eu vou começar a trazer mais também, para a gente ver quando eu falo uma coisa, quando eu falo outra, né? Quando eu posso usar uma linguagem mais formal, quando eu posso usar uma linguagem mais informal, certo? Quando eu estou falando. Então, são várias coisinhas que a gente vai começar a ver daqui para frente, na parte profissional mesmo, sabe? Quando eu estou no escritório, como é que eu faço? A gente vai começar a ver nas próximas semanas, juntando tudo isso, escrever e-mails, né?
responder e-mails, criar reuniões, marcar reuniões, fazer reservas em hotéis, em restaurantes, os cardápios, esse tipo de coisa que a gente precisa no nosso dia a dia, não somente no escritório, mas se tu for viajar, tu também precisa, né? Certo? E não esqueçam que, botem aí na agenda de vocês, 3 de novembro, às 8 da noite, tem uma aula super, super especial. E convidem todos, vai estar os links aí a partir de, acho que amanhã ou sábado, já vai estar os links aí. Compartilhem com todo mundo, convidem. E deixem aí nos comentários da aula de hoje. Compartilhem, deixem nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês tiveram dúvidas. E eu respondo lá nos stories ou no WhatsApp. Eu ainda não consegui fazer o grupo do WhatsApp, porque eu estou preparando essa novidade para nós, então eu estou trabalhando muito. Mas vai ser muito legal, e assim eu vou poder compartilhar minhas experiências e ajudar muito mais pessoas. Certo, pessoal? A chegar à fluência, a realmente destravar a língua e perder esse medo, né? Porque no momento que a gente tem que falar, isso eu garanto para vocês, não podemos ter medo. E preparar aquilo que a Elaine disse, né, que a gente falou na terça-feira, quando eu atender o telefone em inglês, não ficar com o coração assim, o que eu faço agora? E não é um bicho de 7 cabeças. E sim, todos nós vamos conseguir. E o que a gente precisa? We cannot give up, né? A gente não pode desistir. We have to have the mind that I'm gonna get it, né? That eu vou conseguir simple and it's possible and I'm doing it, né? É simples, é possível, eu estou fazendo. I'm gonna be fluent in English. I'm gonna be a professional that can speak English without any problems, né? Você é um profissional que pode falar inglês sem nenhum problema. Vou poder me comunicar, ter o domínio. Isso é possível, sim, a gente vai conseguir, viu? E vocês vão 50%, eu ganho os outros 50%. Certo, pessoal? Então, fiquem atentos, vai estar aí nos nossos stories, convidem o pessoal, compartilhem essa aula, o convite para essa aula, que vai ser no dia 3, no dia depois do feriado. Correto? E alguém tem alguma dúvida? Yes, no? Todos quietinhos hoje. Sabe que eu prefiro aula de terça? A gente interage mais, né? Se a gente tiver mais, se conseguirmos mais pessoas, né, convidar mais pessoas para participar das aulas de terças, eu faço todas as aulas pelo Zoom, que daí a gente consegue interagir, a gente consegue falar, a gente consegue realmente treinar a nossa pronúncia e a conversação, porque o foco todo aqui é a conversa, né, a conversação. É isso aí, Alex, só treinar. Very, very good. Very, very good. Ok, pessoal. Thank you for your participation today. It was great having you here tonight. I'll see you all Tuesday night for a pronunciation class. Be ready, be prepared. And I'm going to put the topic probably on Sunday or Monday in our closed group there I'm going to put in the closed group and also I'm going to put in Telegram. Botar os tópicos que nós vamos conversar para vocês se prepararem um pouquinho, como o Everton sugeriu, para a gente treinar. Certo, pessoal? Eu vou botar um vocabulário também. Eu acho que vou fazer isso na segunda-feira ou no domingo. Eu boto o vocabulário principal que nós vamos estar treinando. E assim vocês vão praticando. O que vocês acham? Certo? Então, tá? It was a pleasure to be here with you tonight. See you all Tuesday night for our pronunciation class. Invite all your friends, your colleagues, everybody that you think may like it and everybody that you think would enjoy the class and enjoy learning like a professional English, because we are going to focus a lot here in the professional part of it. Ok? Então, convidem todos que vocês acreditam, os colegas de vocês de trabalho, as pessoas que possam se interessar. A gente vai estar focado no inglês profissional, que é aqui, além de focar no inglês profissional, inglês para secretariado executivo, a parte administrativa e corporativa, para alavancar realmente a carreira de vocês, né? Então, esse é o nosso foco. E eu quero levar vocês e mostrar, né, exatamente onde eu cheguei e como eu cheguei. Então, vamos aqui juntos chegar lá. Certo, pessoal?
Beijo. See you all Tuesday night. And thanks for being here tonight. It was a pleasure. Sweet dreams. Bye.